Boa noite, pessoal de casa. Agora, o jornalismo da NTV, a avó garante que teria oferecido mamadeira com soda cáustica por engano a bebê de 3 meses. Criticado por comentário homofóbico na internet, vereador de Patos de Minas tenta se explicar. Patos de Minas confirma mais 4 mortes e continua sem vagas para o tratamento em leitos clínicos para doentes com Covid-19. Atraso de entrega de IFA chinês pode atrapalhar vacinação no Brasil, lamenta diretor do Butantan. Motorista passa mal e veículo bate em postes nas Chácaras Caiçaras. Mesmo depois de operação Alerta Verde do Corpo de Bombeiros, os flagrantes de queimadas em Patos de Minas se repetem. A Operação Campo Seguro da Polícia Militar foi desencadeada para combater em especial a criminalidade na zona rural e mais. Depois do ensino médio, aulas presenciais em cursos técnicos e superiores são retomados no Unipan. Mães na batalha contra o câncer são homenageadas em Patos de Minas. Tem análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Nesta segunda-feira, um motorista de um caminhão bateu em postes que foram arrancados no bairro Chácaras Caiçaras, em Patos de Minas. O motorista teria passado mal ao volante. Segundo informações, o condutor do caminhão trafegava em baixa velocidade na Rua 1 das Chácaras Caiçaras, mas teria passado mal e desacordado. Segundo informações, o condutor do caminhão veio a sofrer um mal clínico, a gente não sabe identificar que tipo de situação, durante a condução do veículo. Em princípio, a informação que chegou para o Corpo de Bombeiros é que a vítima estaria inconsciente e presa dentro do veículo, dentro das ferragens, entre as ferragens. Então nós viemos para fazer essa liberação da vítima de entre as ferragens. Entretanto, o que houve foi que as portas estavam travadas, e a questão também da rede elétrica sobre o veículo, que é um complicador muito grande. A equipe do SAMU atendeu a vítima, conduziu para a UPA. O Corpo de Bombeiros chegou ao local, o pessoal já tinha conseguido abrir uma das portas, então conseguiram acessar a vítima. Com o impacto, 2 postes foram arrancados. Parte da fiação ficou caída nesta residência. O pessoal falou que o caminhão estava com pouca velocidade. Entretanto, devido ao peso do veículo, ele acabou derrubando um poste e a própria rede arrastou o outro poste e quebrou o outro poste. Com relação à residência, é só o risco mesmo da rede elétrica. Assim que o pessoal do CEMIG conseguir desligar a rede aqui, restaurar a rede, para a residência não tem mais nenhum problema. A companhia prestadora de energia elétrica foi acionada para realizar os trabalhos necessários. A documentação do veículo estava em dia e o motorista foi encaminhado para a UPA. Um homem de 55 anos foi preso suspeito de estuprar a neta de 4 anos de idade. Durante a prisão, a calcinha da criança foi encontrada dentro da cueca dele. O repórter Matheus Borges conta os detalhes. Segundo as informações, no local em contato com a conselheira tutelar e com a assistente social do hospital, os militares foram informados que a criança apresentava região vaginal sem lesão, mas com o ímen parcialmente roto. Já em contato com a mãe dessa criança, ela disse que pela manhã saiu para trabalhar e que deixou a filha sob os cuidados da companheira e que por volta das 2 horas da tarde recebeu uma foto da parte íntima da filha por um meio de aplicativo de conversas, falando a essa pessoa então que não dava mais para ficar junto com o avô dessa criança na mesma casa, porque ao dar banho nela, notou que essa criança estava com a parte genital avermelhada. Essa companheira disse ainda que ao perguntar para a criança o que teria acontecido, ela disse que durante as noites o avô passou a mão e a língua na parte íntima e chegou a colocar o dedo na boca para que ela ficasse em silêncio. A mãe relatou que, após saber sobre os fatos, entrou em contato com a médica e encaminhou a filha para que pudesse, então, passar por exames. Essa mãe disse ainda que havia levado a filha outra vez à médica com a vagina avermelhada, porém nada teria sido constatado. Logo depois, a polícia militar foi acionada. Eles foram até a casa e abordaram o suspeito, que estava deitado na cama com uma garrafa de cerveja do lado. Foi procedida buscas pessoal e encontrada, escondido dentro da cueca dele, uma calcinha de criança, o qual foi reconhecida pela mãe como aí seria uma utilizada
pela criança. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado e levado para o presídio Sebastião Satiro, aqui em Patos de Minas. Daqui a pouco no News, a gente mostra que mães em tratamento de câncer são homenageadas em Patos de Minas. E depois do ensino médio, aulas presenciais em cursos técnicos e superiores são retomadas no Unipan. Na manhã desta segunda-feira, algumas mães que estão em tratamento de câncer em Patos de Minas receberam homenagem. A iniciativa foi recebida com alegria. Uma manhã diferente. Balões, flores confeccionadas à mão, lembrancinhas e um café da manhã especial. Assim foi o início desta segunda-feira para as mamães assistidas pela Procurar-se, que hoje enfrentam a luta contra câncer. Essa ação a gente já faz há bastante tempo, né? Todo o Dia das Mães e todos os anos que a Fundação existe. Nós fazemos essa ação porque a gente vê a importância que tem de homenagear essas mães guerreiras que lutam no dia a dia contra um câncer. Elas geralmente não têm só o câncer para se preocupar, tem outras coisas mais, né, dentro de casa. Então é uma forma, sinceramente, de homenagear essas mulheres e de dar força, principalmente força e principalmente fé. Na homenagem, a Keila acompanhou a mãe, a dona Andresina, de 78 anos. Há um mês, a senhora descobriu o câncer. É muito importante, né? Uma homenagem assim, porque a gente está se sentindo fragilizada nesse momento, aí se sentir acolhida, né? É muito importante para a pessoa. A Valdeci, mãe de 3 filhos, há 9 meses enfrenta um câncer no útero. A homenagem tornou a manhã dela mais leve. É muito especial, eu adoro ser mãe, eu adoro essas homenagens, muito boa. Faz muita diferença, sabe? O ambiente é bem aconchegante, né? E trata a gente muito bem. Ações como esta ajudam pacientes a se motivarem diante do enfrentamento da doença. Realmente é uma batalha, né, o tratamento oncológico. Então, um momento que a gente pode parar para refletir sobre todas as emoções que a vida nos traz, né, principalmente no momento que as pessoas estão enfrentando desafios muito grandes, como é o exemplo do tratamento oncológico, a gente acredita que é de extrema relevância, né, esse amparo, esse olhar de carinho, de aconchego, né, principalmente para aquelas que são mães nessa data especial, né? Que estão lutando pela vida e inclusive a favor dos filhos, né? Porque são sim um fator de motivação muito grande. É justamente a motivação, amor e vida que faz com que todos os pacientes tenham o mesmo desejo da Valdeci. Pego muito com Deus, então para mim está sendo muito fácil. Em breve vai poder comemorar a vitória. Amém, em breve. Em breve eu tô lá embaixo tocando o sininho. Na sequência, a gente mostra que dinheiro de bazar vai ajudar nas despesas de igreja em Patos de Minas. O Unipan abre inscrição para vestibular de inverno e pedido do Corpo de Bombeiros para evitar queimadas é ignorado em Patos de Minas. O Unipan retomou nesta segunda-feira as aulas presenciais para os cursos de graduação e técnicos. Os protocolos para a volta segura são ainda mais rígidos. O retorno das aulas não é obrigatório. Dessa forma, em turma em que os alunos optaram pelo retorno às aulas, ocorrerão em modelo híbrido. Já aqueles que não quiseram retornar, continuarão no modelo letivo remoto. Não é um retorno obrigatório, né? Os alunos optam, parte vem para a presencialidade nos nossos campi e parte continua ainda no modelo remoto. Lembrando que a mesma aula que está sendo dada no campus, ela também é transmitida para o aluno que ficou em casa à noite. Tudo com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, seguindo rigidamente todos os protocolos de biossegurança emanados pelas autoridades competentes. Quanto aos docentes, os que pertencem ao grupo de risco ministrarão as aulas por meio remoto. Vale ressaltar que os ambientes de ensino foram equipados com câmeras, microfones e caixas de som. Temos aqui o nosso departamento da medicina do trabalho com a doutora Carla, que fez uma avaliação muito criteriosa, né, de todos os professores que podem retornar, estão aptos a retornar à presencialidade ou não. Aqueles professores que não se encontram aptos, eles continuarão
ministrando as suas aulas pelo modelo letivo remoto. Para o retorno às aulas presenciais, o Centro Universitário de Patos de Minas segue as orientações do Protocolo Sanitário de Patos de Minas. Além disso, o Unipam elaborou protocolos específicos a serem seguidos. Nós temos que nos lembrar de que a pandemia não acabou e que é preciso ter o cuidado consigo mesmo e com o outro. Então, quando você chega aqui no nosso campus, adentrar ao campus só é permitido mediante o aferimento da temperatura corporal. E dentro do próprio campus, todos estão orientados, todos os colaboradores estão orientados a orientar as pessoas, a dizer quais são os protocolos, sinalizações, cartazes, tudo está muito bem esclarecido na nossa instituição, como eu disse, visando aí a segurança dos colaboradores e dos usuários. Na manhã desta segunda-feira, aliás, é isso mesmo, na manhã da segunda-feira, algumas mães, vamos passar para frente que essa já foi, Vinícius, vamos lá, com produtos a partir de R$1 agora sim. A comunidade Nossa Senhora Aparecida realizou mais um bazar para ajudar na manutenção da igreja. Parte do que sobrou vai ser doado e a próxima edição já foi marcada. O último bazar ocorreu em dezembro e desde então novos itens foram arrecadados para que um novo evento fosse realizado. O bazar desta segunda-feira teve início às 8 da manhã e foi até às 18 horas. Contou com a colaboração de voluntários que separaram os itens doados, higienizaram e organizaram cada peça para o momento. Nós temos as senhorinhas daqui que pregam um botão, pregam um zíper, faz algum reparo, lava uma roupa, passa e organiza. Aí ao longo desses meses a gente veio arrumando de pouquinho em pouquinho. Já era para ter tido o bazar, mas não teve como, né? Aí agora nós estamos retornando, ganhamos bastante coisa, colchões, utensílios de cozinha, cama, mesa e banho, roupas masculina, que é mais difícil, né? Roupa masculina, feminina, bastante roupa de criança. Ganhamos de algumas lojas ponta de estoque. Foram vendidas roupas de cama, mesa e banho, sapatos, eletrodomésticos, ponta de estoque e bijuterias. Tudo a preço a partir de R$1. Mesmo no período de pandemia, a movimentação foi positiva e bem-vinda. Tive de manhã, voltei agora de novo. Olhei calça, olhei blusa, levei roupinha para minha netinha. Tem que ajudar, né? A igreja precisa, né? Com essa de pandemia, a gente tem que ajudar. Eu gosto de Nossa Senhora Aparecida, né? Eu gosto que ela é muito abençoada, né? Porque a gente pede ela dar milagre, né? A gente compra as roupinhas aí, algumas peças, sabe? Um chinelo para ela ali. É muito importante que a gente é católico, sabe? Tudo que foi arrecadado será em prol da comunidade Nossa Senhora Aparecida. O que não foi vendido será, em parte, doado para as comunidades carentes atendidas pela igreja e, em parte, separadas para que outro bazar seja realizado. Este previsto para julho. Sim, a renda é para manutenção, nossa manutenção. Porque está fraco o dízimo, né? Que o dízimo que nos ajuda. E então a gente vai fazendo a manutenção, já começando a esperar para ver se consegue voltar à catequese, né? E também nós temos as famílias aqui, não só da nossa comunidade, que a gente ajuda por mês. Uma cesta básica, compra um gás para igual nós compramos para várias pessoas. Da própria comunidade ajudamos várias pessoas a pagar, inteirar uma CEMIG, uma Copasa, a gente ia lá e pegava a conta e pagava e entregava para a pessoa, não o dinheiro, né? E ajudando um pouco o outro, aqui embaixo tem muita gente carente também, né? E tem muita gente boa, muita gente que precisa, muitos voluntários. E de pouquinho em pouquinho a gente ajuda o próximo. Teve início nesta segunda-feira as inscrições para as vagas remanescentes do Centro Universitário de Patos de Minas. Os candidatos podem se inscrever pelo site da instituição. As aulas para os ingressantes no ensino superior do Unipam, neste ano, por meio do vestibular de inverno, terão início no dia 2 de agosto. Serão oferecidas vagas para os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Gestão Comercial, História, Mecânica de Precisão, com ênfase à Agricultura de Precisão, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia,
pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda e sistemas de informação. Aquelas vagas remanescentes do primeiro semestre nós disponibilizamos para que o aluno possa, ainda nesse ano de 2021, ingressar na carreira universitária, né? Se preparar profissionalmente. O candidato pode fazer inscrição por meio do site www.vestibular.unipam.edu.br. A taxa de inscrição é de R$ 50. Após o resultado de aprovação, o candidato deve realizar a matrícula na Secretaria Acadêmica do Unipam. A partir de hoje, você acessa o nosso site, unipam.edu.br, ou o site do vestibular, vestibular.unipam.edu.br, e aí você pode se inscrever para todos aqueles cursos que têm vaga remanescente. Obviamente aí não entra medicina, eu já me lembro, né? Mas são vários os cursos com vaga remanescente e a prova ocorre no modelo online, no modelo remoto. Já tivemos essa experiência, né, no vestibular de verão nosso, parte dos alunos pôde fazer a prova remotamente. Como ela é feita de maneira individual, o dia, o horário, ele pode ser agendado. Ele recebe o link com toda a segurança para poder fazer a prova. Nós mostramos na sexta-feira a Operação Alerta Verde do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas como forma de conscientizar a população a respeito dos prejuízos das queimadas e intensificar os trabalhos de prevenção a incêndios. Mas apesar do alerta, cenas assim se repetem. Desta segunda-feira, viu, nas Chácaras Caiçaras. Vale ressaltar que em 2020 os dados de incêndios florestais em Patos de Minas foram alarmantes. O número de incêndios em vegetação registrado no ano passado pelo Corpo de Bombeiros foi 49% maior do que observado no ano anterior. Se a segunda-feira foi fria, a terça-feira deve ser ainda mais, né? Na região, o sol aparece com poucas nuvens e o tempo seco deve prevalecer, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar pode chegar a 30% em alguns momentos. E pode preparar o casaco, porque a terça-feira será gelada. A mínima prevista é de apenas 10 graus, com máxima de 26. Em Rio Paranaíba, mínima também de 10 graus e a máxima não passa de 25 graus. Em Lagoa Formosa, a máxima também chega a 25 graus. Em Lagamar, a temperatura varia entre 12 e 27. E em Varjão de Minas, mínima de 11 e máxima de 24 graus nesta terça-feira. Deve esfriar, né? Em instantes aqui no NTV News tem análise da notícia. Patos de Minas confirma mais 4 mortes por Covid-19 e continua sem vagas para o tratamento de leitos clínicos para doentes com Covid. E atraso de entrega do IFA chinês pode atrapalhar o cronograma de vacinação no Brasil em junho, lamentou o diretor do Butantan. Teve início nesta segunda-feira a distribuição de 100.200 doses da Coronavac e 396.500 da AstraZeneca enviadas pelo Ministério da Saúde ao governo de Minas Gerais na semana passada. Patos de Minas e outros municípios recebem as vacinas ainda nesta terça-feira. A orientação é de que os imunizantes sejam utilizados para a aplicação da segunda dose, que está atrasada em idosos de 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos. Também devem ser direcionados a pessoas com comorbidades e para a continuidade de imunização das forças de segurança e salvamento, das grávidas e mães que acabaram de dar à luz. As 112.320 doses da Pfizer serão recebidas nesta noite e deverão ficar na capital, em Belo Horizonte. É hora da análise da notícia, para a gente falar desse e de outros assuntos. Comigo, para dividir tela, o jornalista e apresentador Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Olá, Daí, boa noite. Boa noite ao nosso telespectador. O Gui, essas vacinas, esse quantitativo, né? Mais esse quantitativo aí que chega ao estado e começa a ser distribuído aos municípios. Chegou na quinta, né? Pois é, mas esse aí está tudo bem, está tudo certo, é um contrato que está sendo cumprido pela Fiocruz, né? Vacina que está sendo recebida aí de Oxford, da AstraZeneca, né? A AstraZeneca está sendo distribuída normalmente, está cumprindo o contrato, mas não é suficiente. E o grande problema nosso hoje aqui, não sei se você vai falar, eu acho que
e é o que a gente tem que falar, que é o que está acontecendo com a Coronavac, né? O que é que está acontecendo? Por que a China não libera o IFA? O que está acontecendo? Porque o Butantan não tem para fazer. Já acabou o material para envasar. Ele precisa do princípio ativo, que o IFA, que é o insumo farmacêutico para fazer a vacina. Não chega. E quando chega? Pode chegar daqui a 15 dias. Bom, chega daqui a 15 dias, demora mais 15 para começar a envasar. Me parece que chega dia 15 aí, mais um lote aí. Mas aí são 15 dias para envasar essa vacina daí. E aí, sabe? Nós temos 12 capitais que estão com a vacinação paralisada aí, principalmente essa segunda dose aí. Então nós estamos vivendo um momento muito mais delicado do que a população, do que quem está nos vendo aí possa imaginar. Nosso momento é um momento delicadíssimo. Nosso momento é um momento de todo mundo ter aí, fazer agora um esforço para ter uma colaboração. E nós temos aí motivos para nos assustar com o que começou acontecendo desse final de semana para cá, aqui na nossa região. O Gui, ainda sobre a imunização, a vacinação de pessoas com doenças pré-existentes começa nesta terça-feira, em Patos de Minas, amanhã, né? Por gestantes e puérperas. Na quarta, quem tem síndrome de Down, e na quinta e sexta, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente de 55 a 59 anos. Esse é o calendário aí que a gente tem para essa vacinação aqui em Patos essa semana, Gui. Pois é, eu acho que o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, fez correto. Imunizou uma população até 60 anos e depois parte para imunizar uma outra população, uma outra faixa da população que está sujeita ao modo grave da doença, né? Se bem que hoje a doença ela não está perdoando muito não, né? Gente jovem aí está indo para UTI, tem gente jovem morrendo, você vê que baixou a faixa etária em relação aos noticiários das mortes, dos óbitos. Isso preocupa muito. Agora, correto, porque essas pessoas estavam aí à mercê de pegar essa doença e ter um percentual muito alto de morrer por causa do coronavírus. Quem tem pressão alta, todo mundo sabe que qualquer tipo de doença, para quem tem pressão alta, é problema. Quem sente dor e tem pressão alta vai tomar um determinado medicamento, ou quem está com uma infecção e precisa tomar um anti-inflamatório, ou um remédio para dor, ou um antibiótico, tem que tomar cuidado, tem que ser acompanhado pelo médico, porque é problema. Então, quem tem um problema com o coronavírus, se tiver a pressão alta, a fatalidade está logo ali, na frente dele, é um passo dele. Quem tem obesidade, também. Né? Quem tem outros tipos quem tem diabetes, também. Quem tem outros tipos de doença do coração, quem tem algum problema problema no pulmão, né? Quem sofre asma, se bem que dizem aí que asma não é uma comorbidade. Para mim porque já vi gente com asma e o problema é um negócio sério. Então, ele já tem essa insuficiência. Se pegar o coronavírus, aí está danado. Então, correto o plano de imunização, porque partiu para uma população agora extremamente necessária. Tomara que tenhamos vacina, né? Tomara que tenhamos vacina, para a gente retornar ao projeto inicial de vacinar por idade e baixar para 59, 58. E daqui uns dias, ainda esse ano, a gente está vacinando gente com 18, abaixo de 18 anos, como está fazendo nos Estados Unidos, né? Uma população muito maior do que a nossa e já está muito, muito na frente. Por falar em população maior do que a nossa, há uma desconfiança muito grande. Eu estava acompanhando hoje uma discussão, há um medo muito grande que a variante lá
da Índia já esteja circulando por aqui na América do Sul. E aí ela tem um poder, de acordo com os especialistas, um poder de transmissibilidade assim fantástico. Ela transmite numa rapidez muito grande. Então é complicado isso aí. O povo tem que estar vacinado, senão dana tudo. É aquele meme, né? Na pandemia, nem um minuto de paz. Gui, mas ainda sobre imunização, a gente vai mostrar agora que o Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais 2 milhões de Coronavac ao Ministério da Saúde. Mais 2 milhões e 100 mil doses serão entregues ainda esta semana, mas para junho a vacinação pode ficar comprometida. E é que para o presidente do Instituto e o governador de São Paulo, as declarações do governo federal sobre a China podem ser aí motivo para o atraso do envio do IFA ao Brasil. A lentidão na oferta de vacina contra a Covid-19 agora vive a incerteza com a chegada de insumos do governo chinês e, assim, o cronograma de imunização pode ser atrasado de novo. Nesta segunda-feira foram entregues mais 2 milhões de doses pelo Instituto Butantan, por meio do governo de São Paulo, ao Ministério da Saúde. Mais 2 remessas ainda estão previstas ainda esta semana, completando as 46 milhões de vacinas previstas no contrato inicial. Temos a previsão de entrega dos 100 milhões até setembro. Tínhamos feito um adiantamento dessa previsão para até agosto, mas nesse momento tudo fica em interrogação. Para maio, temos a entrega dessa semana, a 2 milhões no dia de hoje, mais 1 milhão na quarta-feira, 1 milhão e 100 na sexta-feira. E a partir daí não teremos mais vacinas, porque não recebemos o IFA. Então aguardamos essa chegada de material para que isso possa ser processado. A situação parecida com essa também é enfrentada pela Fiocruz, né? Que é a informação que eu tenho, que também não teve o seu IFA liberado. Então preocupa muito, sem dúvida nenhuma, o cronograma de vacinação, não nesse momento, né? Mas a partir de junho poderá sofrer algum impacto. Para o governo de São Paulo, os atrasos no embarque de insumo farmacêutico ativo, o IFA, da China para o Brasil, são afetados pelas declarações do presidente Bolsonaro. Já existem 10 mil litros de insumos prontos na Sinovac, aguardando autorização do governo da China para o embarque. E cada vez, repito, que manifestações são feitas aqui de forma desairosa, desrespeitosa em relação à China, isso cria dificuldades claramente para a autorização do governo chinês para o embarque desses insumos para o Brasil. O mesmo laboratório Sinovac disponibiliza insumos para um país vizinho, aqui o Chile, que não agride a China, que não tem o seu presidente falando mal do governo chinês, do povo chinês, da China e nem da sua vacina. E o fluxo é normal de entrega desses insumos para o Chile. Gui, você concorda com essa declaração aí do governo de São Paulo, né, do Dória, de que essas declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro possam ter impacto aí nessa demora da chegada dos insumos ao Brasil? Quem concorda não sou eu, não. Quem concorda é o embaixador da China, que deu uma declaração, foi para as redes sociais e deu uma declaração na semana passada a respeito disso. É muito complicado e eu acho até que, para provar o contrário, o governo brasileiro tem que fazer agora uma incursão com o governo chinês para tirar essa impressão. Porque se não recebermos a vacina ou o insumo farmacêutico para fazer a vacina aqui no Brasil, o que vai acontecer? A culpa é de quem? A culpa vai recair em cima do governo brasileiro, do presidente Bolsonaro, até do próprio Paulo Guedes, que andou falando besteira por aí, né, a respeito, entrando nesse assunto que ele não tem nada a ver com isso. Então, é possível que a gente tenha que fazer essa incursão com mais força, porque senão vamos ficar sem vacina. Se a gente não recebe, estamos tendo um problema com a AstraZeneca. Se a Fiocruz também está tendo problema com esse insumo, aí é um problema de fornecimento. Mas se o governo chinês começar a liberar para outros países e colocar o pé em cima da nossa vacina, é problema para a gente. É problema para o povo brasileiro. E aí eu não quero saber de quem que é a culpa, eu quero saber de quem é a omissão. Porque se omitir nesse momento agora é um grande pecado. Não tem culpa.
Sabe, eu não quero saber de culpa. Isso é coisa para a autoridade competente fazer essa investigação. O problema é, qual que é a atitude agora? Nós não estamos recebendo, de fato, esse insumo. Então é preciso ter uma participação maior do governo brasileiro, porque só através do governo brasileiro, através da diplomacia, nós vamos conseguir normalizar esta situação. E falar que não tem nenhum problema, que está tudo certo, isso não é uma verdade. Porque se fosse uma verdade, o embaixador chinês no Brasil, que inclusive foi convidado, entrou até aí o presidente do Senado, o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Pacheco, o Lira, entraram na conversa. O Rodrigo Pacheco, inclusive, mandou uma carta para a embaixada chinesa, claramente nas entrelinhas, pedindo desculpas e etc., e convidando o embaixador chinês para uma visita no Senado, para visitar o Senado, sabe, para ver se conserta esse tipo de coisa. Poxa, é preciso que o governo se envolva nisso agora, já que está previsto, e depois não vai reclamar se isso sair lá na CPI, sabe, e se alguém falar disso lá na CPI, ou se alguém cobrar isso lá na CPI, não vai reclamar não, porque agora nós necessitamos da participação do governo nessa área diplomática para, sabe, olha, não foi bem isso, eu não falei, não foi isso, e vamos nos vender aí, porque senão, sabe, aí é só a imunização através de contaminar todo o rebanho, e aí nós estamos perdidos, vai morrer muita gente no Brasil, né? E a previsão, Odair, vai se confirmar, hein? Nós temos uma previsão aí de que até junho ou até julho chegaria a 500 mil mortos no Brasil. Quando foi dito isso lá no início do ano, a gente ficou de boca aberta, nós comentamos aqui, falamos aqui, olha, isso não pode, não acredito nisso, está chegando. Nós já passamos dos 400, estamos aí embalados com mais de 3 mil mortos todos os dias aqui no Brasil e é complicada essa situação. Então, precisamos buscar essa vacina. E quem pode buscar essa vacina é só o governo brasileiro. Não vou nominar, dar um ar de pessoalidade nesse negócio, porque não quero levar a coisa para o lado da política. Tem muita gente aí levando tudo para o lado da política, e não é isso, né? A questão não é essa. A questão é que o governo, não o Bolsonaro, o fulano, o beltrano, o ciclano, o governo brasileiro tem que fazer uma incursão, tem que caminhar na direção, sabe, de esclarecer esse tipo de coisa com a China e colocar o lado diplomático, esse relacionamento diplomático, sabe, afinado para a gente receber, porque o que interessa é isso, sabe, o que interessa é isso. Não importa se é comunista, não importa se é direitista, não importa se é de centro, gente morto ou gente morta, sabe, não tem partido daí. Não tem partido, sabe? Então não adianta reclamar. Nós precisamos dessa vacina. Vamos falar dos números, Gui, da Covid em Patos de Minas. O boletim está aí na tela. O boletim dessa segunda-feira traz 31 novos casos em relação ao de sexta-feira, né? Foram mais 4 óbitos registrados que ocorreram entre 5 e 9 de maio. São 3 homens e uma mulher, aí na faixa etária de 56 a 81 anos. Olha, preocupa porque nós temos aí, de acordo com o índice de contaminação, uma alta taxa de mortalidade, né? Nós tivemos 4 mortes nesse fim de semana para cá, de acordo com a contabilidade, ou vamos comparar por boletins, né? Boletim de sexta-feira para o boletim dessa segunda-feira, e 31 contaminados. O índice aí é altíssimo. Um outro detalhe, né, que nós temos já, falamos aqui, no jornal falou, nós falamos aqui na NTV na sexta-feira passada, de problemas lá em Lagoa Formosa. Há
uma contaminação repentina lá em Lagoa Formosa em relação à semana passada. Nós tivemos só num dia, e se não me falha a memória, ou se eu não estiver cometendo um engano, na sexta-feira, a confirmação de 9 casos num dia só. Hoje há uma movimentação em Carmo do Paranaíba, do prefeito de Carmo do Paranaíba, e a constatação de hospital de campanha lotado, os outros atendimentos públicos de saúde lotados em Carmo de Paranaíba, e a confirmação de 30 casos somente nessa segunda-feira. E há uma média aí, o prefeito, inclusive, está mudando algumas coisas, amanhã a gente vai confirmar isso, mas está mudando alguns protocolos na cidade, inclusive deve mexer de novo, e aí é uma opinião, deve mexer de novo na venda de bebida alcoólica, né? Porque esse aumento repentino de casos aí é muito grave. Então nós já temos no entorno de Patos de Minas cidades tendo que tomar providências mais sérias para conter uma nova onda aqui na nossa região. Pelo menos, se não uma nova onda, mas uma nova subida desses índices, uma nova subida desses números aí nesta contabilidade. Então nós precisamos de ter muito cuidado aqui em Patos de Minas. Eu estava falando hoje, depois não adianta reclamar, sabe? Não adianta, porque não pode fechar, porque não pode isso, porque não pode aquilo, olha, cuidado. O povo, as pessoas, têm que colaborar, porque hoje, por pior que seja, por mais simplório que seja essa medida, é a única que nós temos. E aí vem o prefeito, vem o governador, muda de onda, corta, fecha, e dana tudo. Nós tivemos um bar fechado aí no final de semana. Eu só acho que devia fechar, devia caçar o alvará, sabe? Quem está nesse momento, um momento tão delicado, não pode perdoar. O poder público tem que ser um pouquinho mais rígido, porque senão isso vai prejudicar todo mundo. Porque abre, faz festa, como aconteceu em Lagoa Formosa, como está acontecendo aqui na nossa região, a polícia tendo que intervir para fechar a festa com 200, 300 pessoas, Odair. Poxa, sabe, isso vai prejudicar o outro comércio, aquele que para lá, você vai chegar na loja lá para comprar, tem uma pessoa lá na porta, não, o senhor agora espera, porque já tem 5 lá dentro, hora que sair o próximo, o senhor entra. E quem está fazendo isso corretamente vai ser prejudicado, sabe? Então é preciso, aquele que não cumpre a determinação, que não cumpre o protocolo, tem que ser punido com muita rigidez, porque o prejuízo para todo mundo, além do prejuízo da vida, é muito grande. Você citou aí, em suas palavras, a questão regional de internações, inclusive, que a gente vai falar então dos números de Patos, desse comparativo entre hoje e a sexta-feira. Patos de Minas continua aí sem disponibilidade de leitos clínicos para tratar doentes com a Covid-19, viu? De acordo com a Prefeitura, os atendimentos no hospital de campanha aumentaram em cerca de 50% no fim de semana, Gui. Pois é. E aí eu citei justamente a região por causa disso, daí. Isso aqui não são pessoas só de Patos de Minas. Patos de Minas, o sistema de saúde, tanto o público quanto o privado, ou ao contrário, tanto o privado quanto o público, atende toda a região. O privado tem uma amplitude maior de atendimento, atende um número maior de cidades, que a pessoa adoece lá em Unai, corre para cá porque aqui tem um ótimo atendimento, uma rede privada de saúde muito boa e um ótimo atendimento. Agora, no sistema público de saúde, Patos é obrigado a atender a micro-região. E aí atende Presidente Olegário, aí atende Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Guimarães, Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba e etc. Esse pessoal, essa região vem para cá. Não é só o nosso problema aqui. É por isso que o prefeito de Patos de Minas tem que ter um relacionamento muito bom com os outros prefeitos e todas as decisões
tem que ser tomada como foi tomada na última reunião da Amapá, tomada em conjunto, porque senão não adianta se resolver uma situação aqui e não resolver nas cidades vizinhas. Aquele problema lá vem bater aqui, e é problema nosso, não é problema, sabe, Patos de Minas não é só o nosso problema, a região ou a micro-região é o nosso problema. E a gente gira o assunto e a gente fala do presidente da CPI dos Fura-Filas, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado João Vitor Xavier, que nessa segunda disse que não há nenhuma normativa que autorizava o uso de doses de vacina contra a Covid-19 da reserva técnica em servidores do Estado. A gente chegou a falar disso aqui anteriormente. Foi isso que disse o ex-secretário adjunto de Estado de Saúde, Marcelo Cabral, que fez depoimento na sexta-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito. Como essa normativa não foi entregue à CPI, porque foi dado aí um prazo de 48 horas, parlamentares foram à cidade administrativa, Gui, nesta segunda-feira, para conversar com o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccherete, e requisitar a normativa que não foi apresentada, porque não existe, né? O ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo, teve o depoimento adiado para desta terça-feira, seria amanhã, para a próxima quinta-feira, Gui. A CPI na LMG vai esquentando aí, né? E esse negócio de adiar depoimento já está fácil isso aí, né? Para ver se acha algum pezinho para achar alguma defesa. Coisa que não é fácil. Não foi autorizado usar essa verba, essa reserva técnica, né? E nem foi autorizado imaginar que teve uma variação de temperatura, então aplica no funcionário que está aí, no funcionário público que está aí. Não tem, isso não existe, isso, sabe, é conversa para boi dormir, isso é para tapear o lobo, e a Assembleia não pode cair nisso. Eu sinto, sabe, que tem que ser punido, tem que ter punição exemplar, as pessoas não podem, de maneira nenhuma. Odair, nós reclamamos de corrupção o tempo inteiro, nós falamos de corrupção o tempo inteiro aqui, nós batemos na corrupção que está lá na primeira esfera, que está lá no primeiro time, que está a nível de presidência da República, de Senado, de Câmara Federal e etc. Mas e aqui por baixo? E aqui perto de nós? E aqui no Estado? E aqui no município? Isso precisa ser combatido. E aqui está perto de nós. Nós precisamos exigir desses deputados o combate efetivo desse tipo de coisa. Sabe? Mas isso não é... Como não é corrupção? Isso é corrupção, sim. Está corrompendo a ordem. Isso está corrompendo a regra. Isso está prejudicando uns para beneficiar outros. Sabe? E alguém vai tirar proveito disso, porque quem deu a ordem lá, aí vira um deus, né? Quem deu a ordem, não, chama a equipe aqui, vacina o pessoal aqui. Poxa, não é assim que se resolve. Nós precisamos de ser, sabe, de combater, mas combater efetivamente. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem que dar um exemplo para o Brasil. Se tiver isso, comprovadamente isso, tem que punir. E tem que ter punição séria, severa, cassação. Tem que ter uma punição, não pode deixar desse jeito. Nós já estamos cansados. E aí a gente fica falando de corrupção, corrupção, corrupção e não olha para o lado. Porque o fulano de tal lá em cima é corrupto. Poxa, mas você está do lado de um aí, não fala nada? Né? Nós temos que olhar para o lado. Olhar do nosso lado aqui, olhar no município, olhar no Estado, fiscalizar isso e exigir das nossas autoridades que tomem uma providência de gente grande, tomem uma providência que vá de encontro com os anseios da população nesse instante. É a mesma coisa. Eu tenho que xingar todo mundo que xingo político, mas vou ali e quero subornar o guarda que me deu uma multa. Não, seu guarda, não faz isso não. Quem sabe um cafezinho, né? Eu parei aqui só por... Eu andei de contramão nesse quarteirão aqui, mas foram só 20 metros. É para eu entrar mais fácil aqui na minha... Poxa, sabe, isso é corrupção, isso é corromper a ordem. Sabe, não dá. Não dá, nós precisamos de ter um pouquinho mais de firmeza com essas coisas e entender
que a primeira corrupção que nós temos que combater é essa do conforto de, se for comigo, não tem nenhum problema, ou se for aqui com meu companheiro, com meu amigo, não tem nenhum problema, não. Sabe, isso é um malefício muito grande para a população brasileira. Vamos fazer uma parada rápida aqui então, Gui, para a gente falar de outros assuntos. Ainda hoje nós vamos falar sobre a Operação Campo Seguro. A Polícia Militar desencadeia ação especial para combater a criminalidade na zona rural. Em entrevista ao jornalismo da NTV, a avó garante que ofereceu mamadeira com soda cáustica por engano a bebê de 3 meses e, criticado por comentário na internet, o vereador tenta se explicar. Depois da Câmara Municipal de Patos de Minas publicar uma homenagem às mães utilizando uma imagem da Dona Hermínia, personagem do ator Paulo Gustavo, que morreu com Covid-19 aos 42 anos, o vereador José Luiz fez comentários que geraram repercussão. O parlamentar tentou se explicar. A postagem da Câmara Municipal é essa, com a foto de Dona Hermínia, personagem criada pelo ator Paulo Gustavo, da franquia de filmes Minha Mãe é uma Peça. A comédia retrata o dia a dia de uma mãe que, divorciada de seu marido, que a trocou por uma mulher mais jovem, cuida de seus filhos com muito amor, carinho e hiperatividade. A personagem é baseada na própria mãe do ator. A imagem postada no Instagram da Câmara Municipal de Patos de Minas estava acompanhada com as típicas frases de mãe como: "Você não é todo mundo. Você não tem vergonha não, minha filha. Isso é coisa do teu pai. Chega, sai da minha cozinha. A casa é minha. Quem manda sou eu. Olha, gente, eu vou ter um troço." O que era para ser uma homenagem à maioria das mães de Patos de Minas ganhou comentários como o do vereador José Luiz do Podemos, que não gostou nem um pouco da referência. Ele disse: "Será que não poderiam ter feito outra arte, mais profunda e dedicada às verdadeiras mães? A Câmara Municipal de Patos de Minas não pode ser extensão de militância esquerdista", e ressaltou que não é a primeira vez que utilizam os canais de comunicação da Câmara para militar, lacrar. A postagem da Casa Legislativa recebeu muitos elogios. Já o comentário do parlamentar dividiu opiniões. Para a nossa reportagem, o vereador explicou o que quis dizer. É só deixar claro que eu não tenho preconceito nenhum com quem quer que seja, com sua preferência do que quer para si. Minha publicação, meu comentário foi bem sensato mesmo, assim, sem agredir ninguém. Podem conferir lá que eu não fui preconceituoso em momento nenhum, né? O que eu estava ali questionando naquele momento é que poderiam ter utilizado uma data tão especial, né, de uma pessoa que carrega, que gera a gente, carrega por 9 meses em sua barriga e nos cria, poderia ter aproveitado uma figura feminina, uma pessoa importante aqui da nossa cidade, né? Ter colocado um texto mais voltado aqui para a nossa realidade, porque a nossa vida, ela não é uma novela, um filme, é diferente, né? Então poderiam ser aproveitado outras maneiras para fazer uma homenagem bonita para nossas mães. Paulo Gustavo, que interpreta a personagem, morreu na última semana vítima de complicações da Covid-19. O vereador lamentou a morte do artista. Só deixar claro aqui também que Paulo Gustavo foi um excelente ator, onde que a gente lamenta muito pela perda dele com esse vírus maldito que tem assombrado a gente. Em alguns comentários, o vereador foi chamado de homofóbico e até manchete de um jornal da cidade com a mesma referência. O parlamentar pretende tomar providências. Eu sou uma pessoa que posiciono, diferente de vários, né? Eu tenho minhas posições e defendo elas até o final, tá? Então vai ter pessoas que vão desagradar, tem outros que vão agradar. Eu entrei aqui porque tem pessoas que agradam os meus posicionamentos. Então encaro como natural. Tem alguns que são agressivos, tem alguns que me chamam de preconceituosos, genocidas. Esses comentários, por exemplo, já estou guardando, dando print, porque vou levar à justiça. Para que isso é um crime, me chamar de genocida, falar que eu sou preconceituoso. Em que momento eu fui? Quanto ao comentário do vereador José Luiz, a assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Patos de Minas disse que não vai soltar nenhum comunicado oficial, já que a postagem está bem explícita quanto ao objetivo da publicação, que é referência a Dona Hermínia, personagem interpretado pelo autor Paulo Gustavo, e que faz inclusive uma referência sobre todas as mães brasileiras.
A assessoria de comunicação da Câmara disse ainda que o objetivo não é criar nenhum atrito político, ideológico e muito menos sobre a orientação sexual, que apenas fez a postagem com o objetivo de homenagear as mães. Pois é, Gui Boaventura, o posicionamento do vereador Zé Luiz deu o que falar aí nas redes sociais, deu o que falar aí por toda a cidade. A gente postou isso no Patujá bem hoje pela manhã, bem cedinho. Muitos comentários, alguns aplaudiram e alguns também ali criticaram. O posicionamento na internet, ele vai ter repercussão, queira ou não, né? Verdade. Algumas coisas a considerar aí, para a gente deixar claro. Em primeiro lugar, eu, por exemplo, falei hoje no meu programa, não sou homofóbico, muito pelo contrário, tenho vários amigos homossexuais. Para mim, é indiferente, sabe, a opção de vida, a opção sexual, a opção de gosto, seja lá do que for, a opção que a pessoa tem na vida não faz diferença e não pode fazer diferença para ninguém. As pessoas têm que respeitar a outra do jeito que ela é, senão você está querendo fazer as pessoas ao seu modo, do seu jeito, para viver todos iguais. Isso é extremamente impossível. Então, eu estou muito à vontade para falar a respeito disso aqui. E esse assunto é extremamente desnecessário. A Câmara fez uma coisa, pode ter sido bem intencionada, pode ter, mas provocou uma polêmica. E o vereador, ao invés de ir para o plenário da Câmara e criticar a mesa diretora da Câmara, lá no plenário, vai para a rede social. Quer dizer, está tentando capitalizar politicamente também com essa situação. Por outro lado, as pessoas que são a favor, ou isso está na moda hoje, você ter um posicionamento desse jeito, as pessoas vão para o embate, que é extremamente desnecessário. Gui, por que a Câmara não devia ter feito isso? Olha, não devia ter feito isso porque ela é uma instituição, ela é um todo de muitas partículas e não deve ir para um lado ou interpretar para um lado. A Câmara, como instituição, não tem o poder da interpretação. Ela não pode fazer isso, porque ela lá dentro tem vereadores que pensam de um jeito e tem vereadores que pensam de outro. E tem vereadores que nem tanto, ou que nem ligam para esse tipo de coisa. É preciso respeitar isso. A Câmara é preciso respeitar isso. A infelicidade da publicação, a meu modo, que foi até inteligente, e respeito, sou fã do Paulo Gustavo, né? Eu confundo o nome dele. Sou fã dele, acho que é um belíssimo, um dos melhores artistas do humorístico que nós temos no Brasil nos últimos tempos. Fez belos trabalhos, essa coisa aí da mãe que ele fez foi espetacular, tanto é que virou uma franquia, né? São 3 edições desse filme aí, espetacular. Não há quem não goste disso aí. A interpretação dele é um negócio assim fantástico. Porque ele homenageou a mãe, parabéns para ele que homenageou a mãe. Agora, nem todo mundo viu o filme Minha Mãe é uma Peça. Nem o 1, nem o 2, nem o 3. E tem muita gente que nem sabe disso. Depara com uma publicação dessa aí, vai se assustar ou vai questionar. Tem gente que aprova e tem gente que não aprova. Agora, essa discussão de ser homofóbico, não ser homofóbico, eu acho que isso é uma bobagem do tamanho do mundo. Ser de esquerda, o vereador foi extremamente infeliz. Quer dizer que quem aprova o homossexualismo tem que ser obrigatoriamente de esquerda, tem que ser esquerdista. Isso é um absurdo um negócio desse, sabe? Então eu acho que a discussão está num patamar errado. Nós não podemos discutir, não podemos ficar iludindo e muito menos incentivando a população para discutir essas coisas nesse nível. Não é nesse nível que nós temos que discutir. Se tem alguma atitude homofóbica explícita, a Câmara como instituição, se for lá dentro, a Câmara como instituição, a mesa diretora é obrigada a tomar uma providência. Agora, instigar isso, colocar uma coisa polêmica dessa, eu acho que a Câmara foi infeliz.
acho que ela foi infeliz. Ou, se quisesse mesmo não ser infeliz, ou quisesse usar isso aí, porque eu achei o material extremamente inteligente e pertinente, inclusive, buscando a homenagem que o Paulo Gustavo faz para sua mãe. Olha que maravilha, sabe? Ele viveu uma vida, fez fortuna homenageando a mãe. E tinha na mãe a fonte inspiradora para toda a obra dele. Agora, isso tinha que ter sido explicado lá. Sabe, para quem não entende, ou para quem não sabia, ou para quem pudesse ter alguma dúvida, uma frasezinha, sabe, que tivesse sido colocada ali naquela arte, para não ter nenhuma confusão, e a Câmara não pode se meter nesse tipo de confusão como instituição. Ela não pode ser a favor e nem contra absolutamente nada. Quem pode ser a favor ou contra é o vereador, é o membro lá da Câmara Municipal. Ela é um todo. Ela, ao ficar decidida, aí ela toca a bola para frente. Mas, fora isso, acho que é uma discussão extremamente desnecessária nessa altura do campeonato. O Gui, a Polícia Civil de Patos de Minas, a gente está mudando de assunto já, né? A Polícia Civil de Patos de Minas investiga a denúncia de intoxicação com soda cáustica, né, de uma bebê de apenas 3 meses. Nós mostramos isso aqui na semana passada, isso ocorreu em Patos de Minas. E a família da criança conversou hoje com o jornalista da NTV e garante que foi engano. A criança de apenas 3 meses de vida do sexo feminino foi levada às pressas pela família até a UPA da cidade nesta última quarta-feira. De lá, ela foi encaminhada até o Hospital Regional, de onde foi transferida para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Lá, a bebê teria passado por um procedimento de endoscopia infantil, que não é realizado em Patos de Minas. O laudo do Hospital João 23 aponta que a criança teria recebido uma substância preparada com 400 gramas de bicarbonato de sódio e 4 colheres de soda cáustica. A quantidade representa o tamanho do pote que armazenava o produto. A criança teria ingerido apenas 50 ml de bicarbonato. Eu saí, né, deixei a minha neném com a minha sogra, entreguei o leitinho para ela, né, que ela, já por ser prematura, ela não aceitou a lactação pelo peito, então ela está lactante pela fórmula. Eu deixei a latinha com a minha sogra e com a minha cunhada e saí para resolver alguns problemas com meu marido aqui no centro da cidade. Quando eu voltei, minha sogra me relatou que a neném estava chorosinha, não parava de chorar. Ela começou a mamar o leite, mas não aceitou o leite mais, ela não entendeu por quê que ela não aceitou o leite. E a neném realmente, eu fui pegar, ela estava chorosa, estava tipo assim, remoendo assim, a barriguinha. E eu, no primeiro momento, pensei que poderia ser uma cólica, alguma coisa de neném assim do tipo. Minha sogra veio me devolver a lata de leite. No que ela veio me devolver a lata de leite, onde que eu fui reparar o erro que tinha acontecido. Que eu vi que não era a mesma lata que eu teria dado para minha sogra. Porque eu tenho costume, ela me pede as latas vazias do leite. E eu dou para ela guardar as coisinhas dela. Guarda pó de café numa, guarda bicarbonato noutra, guarda outra coisa noutra. No que eu coloquei a lata no armário, por coincidência, eu deixei a lata perto da lata de bicarbonato de sódio, que ela usa para uma composição mais forte, que possui sódio, tudo, para lavar o banheiro. No que ela pegou e a neném chorou mais tarde, ela entregou, ela fez a mamadeira pensando que era o leite, mas era o outro, porque eu coloquei bem perto uma lata da outra. Pela primeira vez, a nossa reportagem, a avó da bebê explicou o que teria acontecido. Ela conta que teria usado uma lata de leite vazia para guardar bicarbonato de sódio, que ela usa para a higienização da casa. A bebê chorava bastante querendo a amamentação. Na pressa, ela teria se confundido e usado a substância no lugar da fórmula. Em hipótese alguma, eu pensei uma coisa dessas na minha cabeça. Uma soda com a neta minha, bebê. Eu sempre olhei as outras crianças dela, a mais velha, o outro do meio. Sempre arrumei leite para eles, nunca tive problema desse jeito, não. Eu não sei o que aconteceu, foi um distúrbio assim tão rápido que as latas estavam tão perto uma da outra, que ela levou a lata e pôs lá para mim, e a da bicarbonato estava do lado. Comei 180 ml de água na mamadeirinha dela e 4 medidorzinhos de bicarbonato. Só que eu pus, ela mamou só um pouquinho, não quis. Aí eu não insisti também. A mãe da criança disse que confia na versão da sogra. Muito, acredito nela sim.
porque ela já cuidou das minhas outras filhas, sabe? Ela sempre foi uma avó muito amorosa, tipo assim, em nenhum momento nada de desconfiar dela, assim, tipo assim, de maneira alguma. Ela sempre foi uma avó bem amorosa, tipo assim, tanto pelo desespero que ela ficou também no momento. Ela ficou, acho que, tanto desesperada quanto eu. Ela chorava e gritava e a gente pegou e, como se diz, enlouqueceu lá no momento. Então eu acredito nelas. Mesmo com todos da família dizendo serem inocentes, a polícia deve apurar o fato para esclarecer a situação em um inquérito policial. Todos devem ser ouvidos, inclusive os médicos que atenderam a criança, que também podem ser intimados na investigação. A família relata que, desde quando a notícia foi ao ar, a situação emocional por causa das críticas e comentários maldosos tem se agravado. Por esse motivo que eles não quiseram mostrar o rosto. Saiu, tipo assim, uma notícia sem apuração direita dos fatos, né? Então, tipo assim, muita gente julgou antecipadamente, até porque jogar uma soda cáustica dentro de uma madeira, tipo assim, realmente é uma coisa de, como se diz, a gente assustar, né? Ninguém procurou ouvir a versão da gente. Essa é a primeira versão que a gente está relatando e que também vai estar relatando agora para o Dr. Mauro Sampaio, né? Que a gente vai estar com ele na quinta-feira para apuração, até mesmo. Eu não, em relação ao conceito tutelar, a polícia, eu hora nenhuma, como se que eu posso falar, não nego de ir. Eu acho que é até um excelente trabalho, porque se fosse realmente uma coisa que poderia ter acontecido grave, poderia estar salvando a vida de uma criança, né? Então, eu acho muito bom o trabalho deles, a gente vai estar comparecendo, esclarecendo tudo. Passei mal, dei mal súbito, arrebentei no meio da rua, machuquei aqui, machuquei cá. Se eu ficar ligada demais, eu fiquei muito ligada nela, por ser netinha, e além de ser neta, uma bebezinha desse tamanho, mas que eu fui acusada de uma coisa que eu não fiz, que a própria nora, que é ela, sabe que não. Ok, para a gente fechar então, o esclarecimento por parte da família, né, dessa situação aí que aconteceu com essa bebezinha. Eu acho que isso deve ter essa explicação, porque se tornou um caso público, né? Caiu no domínio público aí, no conhecimento do público, isso deve ser, eu até falei hoje com o Dr. Luiz Mauro Sampaio a respeito dessa investigação. Eu acho que isso tem que ser investigado sim, precisa ser investigado sim, é função da polícia, é função do Ministério Público querer o esclarecimento disso para ver se houve dolo. E acho que, pelo que está sendo colocado aí, e colocado principalmente pela mãe da criança, acho que é difícil ter isso aí, mas é preciso que haja um esclarecimento. Só isso. Muito bem. Gui, então é isso. Amanhã a gente se encontra novamente aqui para mais análise da notícia, ok? Estaremos aí. Grande abraço, boa noite para você, boa noite aí para o nosso telespectador. Boa noite. Olha, ainda sobre a Covid-19, como a Macro Noroeste está na vermelha, né, com indicativo de aumento, a Prefeitura de Coromandel baixou agora há pouco, o novo decreto mais rígido que passa a valer nesta terça-feira. Ficou determinado, por exemplo, o toque de recolher entre 11 da noite e 5 da manhã. Bares poderão funcionar até às 18 horas com atendimento presencial, após será por delivery, né? Mas no final de semana só pelo sistema de entrega. O consumo de bebida alcoólica não está autorizado em espaços públicos e a limitação de pessoas em celebrações religiosas fica em 30% da capacidade do local, mas não deve ultrapassar aí o número de 50 pessoas, isso lá na cidade de Coromandel. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Amanhã a gente se encontra. Boa noite e até lá.